Meus amados irmãos, meus amigos que aqui estão nos visitando nessa noite, eu quero mais uma vez saudar a todos com a graça e a paz de Cristo. Amém. É bom estar convosco, uma vez que estivemos também com parte desta igreja que serve ao Senhor ali no nosso acampamento. Trago um abraço então dos irmãos a todos. Vou convidar os irmãos a abrirem Colossenses, por favor. Nós estamos fazendo a exposição dessa epístola. Se possível, alguém pode desligar esse ar-condicionado da minha lateral. Ou diminuir um pouquinho só o fluxo de ar. Obrigado, Eduardo. Eu vou fazer a leitura dos versos 24 até o verso de número 29. Por favor, acompanhem. Em seguida, nós vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Amém. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, mais uma vez, Senhor, entramos à Tua presença, diante da leitura da Tua palavra, ó Deus, com um coração esperançoso, Senhor, por ouvirmos o Evangelho, por ouvirmos as benditas e santas instruções que o Senhor certamente já tem reservado para cada um de nós, para a Tua igreja, para o Teu povo, Senhor. Que à luz daquilo que, ó Deus, contemplaremos aqui nessa noite, o Senhor possa trazer todos os dias da nossa vida a graça, a abundante graça do Senhor e conhecimento do Senhor Jesus Cristo, a edificação, que o Senhor, por meio do Espírito, possa promover, mediante, ó Deus, a palavra de Deus, a santificação das nossas vidas. Esse é o nosso desejo, Pai, nessa noite. Trate, ó Deus, também a cada um de nós conforme a necessidade que o Senhor vislumbrar em cada um de nós, Senhor. Há pecados a serem confrontados? Sim, ó Deus. Há questões de aflições, de sofrimentos, ó Deus, a serem tratadas? Ah, sim. Há esperança a ser estimulada? Com certeza, ó Deus. Então, Pai, promove isso no meio da Tua igreja nessa noite. A primeira igreja precisa ouvir o Senhor nessa noite, Senhor. Assim, Pai, eu também rogo por mim. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Misericórdia do Teu Filho aqui, pecador, ó Deus, como todos os outros que também estarão ouvindo aqui nessa noite. Eu preciso do Evangelho, assim como eles, ó Deus. Então, Pai, na medida em que o Senhor estiver me usando, fale também comigo, Pai. Me dê, ó Deus, a condição também de entender e ter a Tua palavra aplicada ao meu coração. E que eu possa, ó Deus, ser um instrumento para cumprir bem o meu papel aqui nessa noite. Assim também como cada irmão ouça a Tua palavra, Deus, com extrema responsabilidade e com extremo desejo no coração de mudar, de ser transformado à conformação da pessoa de Cristo, em quem oramos e agradecemos. Amém. Amém. Meus amados, na semana passada nós trabalhamos aqui os versos de 1 a 23, em que Paulo nos trouxe o ensino da palavra de Deus, mostrando que nós éramos separados de Cristo e nos mostrando agora o que é que nós somos em Cristo Jesus.
Paulo nos mostrou ali, nesses versículos, naqueles versículos, que o pecador não convertido, ele é alguém alienado de Deus, ele é alguém inimigo de Deus, mas em Cristo os crentes estão reconciliados com Deus. E Paulo então ensina aos crentes, ensina a nós e aos irmãos lá em Colossos, o que Deus está fazendo no meio da igreja, no meio do seu povo, por meio de Cristo Jesus. E aí Paulo então diz que Cristo está nos tornando o quê? Santos. Que por causa de Cristo, por causa da sua supremacia, que por causa da sua preeminência, por causa da sua obra, agora nós somos o quê? Inculpáveis. Nós estamos sendo tornados pelo Senhor dia após dia irrepreensíveis. E finalmente então ele fala sobre a nossa responsabilidade de perseverarmos até o final, continuar, andarmos na fé que nós recebemos da parte desse que é o nosso bendito Senhor. Paulo então começa essa nova sessão que eu li aqui, irmãos, falando agora de si mesmo. Isso pode até parecer um pouco estranho para a gente, principalmente quando a gente vê Paulo trabalhando desde o começo dessa epístola, irmãos, e focando sempre na pessoa de quem? De Cristo Jesus. Mas de fato, quando nós lemos essa passagem, a gente começa a perceber algumas coisas muito interessantes, não é? Paulo está falando mais uma vez aos Colossenses sobre a suficiência de Cristo, então ele não está saindo desse tema não ainda. Nós vemos que desde o princípio, né, nos primeiros 23 versículos, ele vai expor Cristo em toda a sua glória. E aí, de repente, nesses versículos, como eu estou dizendo, ele para dizer aos Colossenses algo a despeito de quem? Dele mesmo. Algo a despeito mais especificamente acerca do seu ministério. Mas vejam que Paulo não faz isso, irmãos, para que nós voltemos os nossos olhos para ele, mas que nós continuemos olhando para quem? Para Cristo. E Paulo faz isso mostrando o seu ministério, o seu papel, para nos ajudar então a entender que a completude da mensagem do Evangelho que eles ouviram é de fato todo o cerne do Evangelho, e que ele trabalhou isso com a igreja desde a primeira vez quando o Evangelho foi pregado no meio deles. Nós sabemos, por exemplo, que esse evangelho não foi pregado diretamente pelo apóstolo Paulo. Há um servo de Deus envolvido nesse processo. E Paulo está dizendo, não, vocês ouviram todo o conselho de Deus. Vocês ouviram plenamente o evangelho. E vejam que Paulo então quer dizer isso a eles, algo então acerca do seu ministério. E o que é que Paulo então nos diz aqui dos versos de 24, principalmente até o verso 28? Que esses irmãos, eles estejam confiantes de que a mensagem que eles ouviram não é apenas parte da verdade, mas ela é a plenitude da verdade. E mais do que isso, Paulo está dizendo, olha, eu não guardei secretamente algo, ou seja, eu não encobri algo do qual vocês têm necessidade para crescer na vida cristã ou na vida espiritual. Paulo está dizendo, nada foi acobertado de vocês. Na verdade, tudo aquilo que Deus revelou está sendo o quê? Administrado. Não apenas foi pregado, mas continua sendo ministrado e administrado no meio da igreja. Então Paulo, o que é que Paulo faz? Ele faz isso mostrando então três coisas a respeito do seu ministério e consequentemente a respeito desse suposto mistério que era encoberto por alguns, mas que certamente é revelado pelo Senhor. Então ele faz isso trabalhando três conteúdos importantes. Ele faz três anúncios importantes nesses versículos. Quais são eles? Em primeiro lugar, ele vai mostrar que em virtude da nossa união com Cristo, nós que somos a igreja do Senhor, nós compartilhamos dos seus sofrimentos. Vejam comigo, por favor, mais uma vez, os versos 24 e 25. Deixa eu repetir a leitura para que isso fique bem gravado com a gente. Paulo diz assim, agora eu me regozijo no quê? Nos meus sofrimentos por vós. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, do qual eu me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de quem? De Deus. Há uma frase aqui que é extremamente importante para a gente entender essa perspectiva da nossa união com Cristo, compartilhando dos seus sofrimentos. Quando Paulo diz assim, eu preencho o que resta das aflições de quem? De Cristo. A pergunta é, do que Paulo está falando? O que Paulo está afirmando nessa frase é que ele está sofrendo por causa dos colossenses. Por extensão, ele sofre também por todos os crentes.
e que, de fato, de alguma forma, está suplementando os sofrimentos de Cristo. Mas veja que nós precisamos entender isso da forma correta, ou seja, o que é suplementar os sofrimentos do Cristo. O que é que Paulo quer dizer com isso? Ou seja, o que é encher aquilo que está faltando nas aflições de Cristo. E aí, muito brevemente, eu preciso olhar essa frase com os irmãos e eu quero quebrá-la em alguns pedaços. A pergunta é, o que falta então nas aflições de Cristo? O que Paulo quer dizer com isso, irmãos? Bem, em primeiro lugar, isso não significa que o sacrifício de Cristo foi o quê? Insuficiente. Muito pelo contrário. Isso não significa que o sofrimento expiatório de Cristo, irmãos, ele precisa ser aumentado, ele precisa ser suplementado, ele precisa ser em alguma coisa adicionado. Não significa absolutamente nada disso. E como é que nós podemos então argumentar em favor disso? Percebam, irmãos, é muito fácil, muito claro. Paulo passa, como eu disse aqui, 23 versículos desse capítulo 1 argumentando que o quê? Que o sacrifício de Cristo é totalmente suficiente. Ele está falando sobre a suficiência de Cristo, a preeminência de Jesus. Ele não se esquece aqui a partir do verso 24, o que ele disse nos 23 versículos anteriores. Paulo não se esquece disso. Ele não contradiz tudo aquilo que ele disse anteriormente, aqui já no verso 24, não. Mas pastor, então o que é que Paulo quer dizer? O que Paulo quer dizer, irmãos, é que os sofrimentos suportados pelo corpo de Cristo, enquanto o próprio Cristo está à destra de Deus, ainda não estão terminados. E isso é importante, irmãos, porque como corpo de Cristo nós precisamos entender que nós somos participantes desses sofrimentos. Jesus é o que? Deus em carne. Ele é o Deus encarnado, irmãos. Ele tem um corpo humano, ele tinha um corpo humano quando ele veio à terra, não é? Ele sofreu em nosso favor, em seu ministério terreno. Só que agora, irmãos, Cristo, o nosso Senhor, ele está onde? Ele está à destra de Deus. Vejam, o sacrifício de Cristo ele é totalmente suficiente. Mas nós agora somos o quê? O corpo de Cristo. E nós não estamos já lá com o Senhor, nós ainda estamos aqui, neste mundo onde há aflição, nesse mundo onde há perseguição. E nós somos exatamente como Paulo, irmãos, como igreja, nós suportamos os sofrimentos como o corpo de Cristo, enquanto o nosso cabeça, o Senhor Jesus Cristo, está à destra de Deus. É exatamente isso que Paulo está falando. Agora, há um elemento importante aqui também. Qual é? Que os sofrimentos que nós sofremos, não é? Como corpo de Jesus Cristo, não acrescentam em nada aquilo que alguns chamam, por exemplo, na teologia, do chamado tesouro do mérito, de forma alguma. Os sofrimentos da igreja não trazem expiação pelos nossos pecados. Contudo, irmãos, são sempre parte das consequências do pecado que o Senhor Jesus só vai tirar realmente no dia do juízo final. Veja, nós já estamos apartados do pecado, não mais acorrentados ao pecado, mas como diz também a Escritura, nós ainda vivemos o quê? A experiência infeliz com o pecado. O pecado ainda está, de alguma forma, o quê? Em nós. A presença do pecado ainda, de alguma maneira, permanece em nós. Então o apóstolo Paulo diz assim, eu estou participando dos sofrimentos. A igreja está participando dos sofrimentos. E aí uma segunda coisa nessa frase, que é importante aqui no verso 24, irmãos, é que o que Paulo quer dizer é que ele não está preenchendo de fato aquilo que falta nos sofrimentos de Cristo. Ele não está dizendo que os sofrimentos de Cristo são insuficientes e que ele, de alguma maneira, como apóstolo, como pregador do evangelho, está complementando isso, está compensando isso. Eu queria que você fosse comigo para Atos capítulo 9, por favor. Porque se nós olharmos em Atos capítulo 9, alguns versículos ali, eu acho que você vai entender exatamente o que Paulo quer dizer. E você vai se lembrar de algumas coisas ali sobre o apóstolo Paulo. Atos 9, por favor. Vocês conhecem esse texto, eu não vou ler ele todo, mas eu vou comentar algumas coisas no texto de Atos 9, que são importantes para nós. Você vai se lembrar nesse texto que o apóstolo Paulo, irmãos, antes dele ser Paulo, ele era chamado de Saulo, né? Ele era alguém que odiava quem? Os cristãos. Ele desprezava os gentios. E ele ia além disso, ele desprezava até os judeus que não eram zelosos pela sua fé. Então Paulo era aquilo que a gente pode dizer de fariseus, ele era o fariseu dos fariseus.
E aí Lucas nos diz no capítulo 9, verso 1, o que é que ele diz aí no capítulo 9, verso 1, por favor? Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se a quem? Ao sumo sacerdote. O texto está nos mostrando aqui que mesmo depois da morte do primeiro mártir da vida da igreja cristã, que foi Estevão, Paulo ainda estava respirando ameaças e morte contra a igreja de Cristo. Aí o texto, essa narrativa histórica, ela vai continuando aí em Atos capítulo 9, e a gente chega então ao encontro que Cristo tem com Saulo, com Paulo, não é? E aí Cristo faz uma pergunta extremamente importante para ele, qual é? Por que você me persegue? Jesus não estava falando literalmente dele, ou sim, talvez em parte, por quê? Porque ele é o cabeça do corpo da igreja, mas ele estava falando realmente de quem? Dos discípulos. Saulo estava perseguindo os discípulos, irmãos, ele estava maltratando o corpo de Cristo, ele estava atacando a igreja do Senhor, ele estava fazendo com que o corpo de Cristo sofresse o quê? Aflições e sofrimento. Agora veja novamente que ele diz nos versos 15 e 16, por favor, você vai ver. O que acontece? Ele fica cego, não é? O Senhor então vai ali aparecer a Ananias, vai dizer que Ananias vai ter que ir com Saulo, vai trazê-lo para sua casa. E aí no verso 15 e 16, depois de todo esse relato, o que é que Lucas vai nos dizer nesses versículos? Diz assim, mas o Senhor disse a quem? Ananias, vai. Porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. E aí olha o que ele diz no verso 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa o que, irmãos? Sofrer pelo meu nome. Saulo, irmãos, quando ele se tornou Paulo, nunca se esqueceu certamente desse encontro com Cristo. É como a gente, né? Quando a gente é convertido, quando o Senhor vem à nossa vida e nos transforma, né, fala com a gente, não é? Gera fé naquele dia específico, é um dia que jamais sai da nossa cabeça, o dia da nossa conversão. Paulo nunca se esqueceu desse encontro. Ele sabia, irmãos, que apesar dele ter sido um instrumento de perseguição aos cristãos, Deus o tornara um instrumento de bênção para os crentes. E o havia designado, sim, como ele vai dizer aos irmãos lá em Colossenses, alguém para sofrer em favor de Cristo e alguém para sofrer em favor dos seus discípulos, ou seja, da sua igreja. E é exatamente isso que Paulo está dizendo aos Colossenses agora. Olha, eu fui como ministro do Evangelho designado para sofrer por quem? Por vocês. Eu agora estou dizendo a vocês, eu fui designado para ser o vosso apóstolo, para pregar a vocês toda a verdade que vocês precisam para saber e para crescer em Cristo Jesus. Eu fui designado para sofrer em favor de vocês. E vejam, irmãos, Paulo estava sofrendo. Onde é que Paulo estava quando escreveu essa carta, irmãos? Aonde? Paulo estava na prisão. Paulo estava dizendo, estou sofrendo por causa do nome dele, mas eu sofro também por causa da sua igreja. E Paulo está, mais uma vez, nos mostrando algo aqui. Ele está dizendo, olha, eu não estou fazendo expiação por vocês. Embora haja todo esse sacrifício, de fato, de sofrer por vós, mas não fui eu que subi a cruz por vocês. Não sou eu que estou expiando os vossos pecados. Paulo está dizendo, Cristo já fez isso. É por isso que um pouquinho antes, quando nós estudamos aqui, ele vai dizer, vocês já estão reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Que verdade preciosa para nós, que Paulo está expondo aos nossos irmãos ali, mas certamente para nós nessa noite, meus amados irmãos. Mas deixa eu fazer aqui uma aplicação para a gente trazer isso mais para a nossa vida cotidiana e prática. Há várias coisas que a gente precisa aprender com isso aqui. Primeira é, nenhum sofrimento, nós oramos inclusive por sofrimentos de irmãos aqui há um sofrimento específico, é sofrer por causa do quê? Do Evangelho, é porque somos crentes, é porque somos igreja, é porque somos de Cristo. Mas entendam, nenhum sofrimento, nenhuma aflição suportada por um cristão não tem sentido. Sempre tem uma razão, irmãos. Sempre faz sentido para nós. Você deve se lembrar que, por exemplo, lá em Apocalipse, no capítulo 7, sobre o altar,
não é? Nós temos ali os mártires nesse livro de Apocalipse, eles estão clamando ao Senhor. E qual é o clamor daqueles irmãos? Por quanto tempo, Senhor? Ainda por quanto tempo? E veja, a sua morte e aflição são consideradas, então, desses que são mártires do Evangelho, dos cristãos que morreram por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Diz que a morte destes são o quê? É uma morte preciosa aos olhos de quem? Do nosso Deus. Então nós nunca devemos nos esquecer de que a nossa aflição, irmãos, como aqueles que creem em Cristo, é agora sim parte da comunhão do sofrimento de Cristo, sim. Mas mais do que isso, além disso, devemos cuidar de ministrar aqueles que estão aflitos. Esse é um papel da igreja, é um papel dos pregadores e de todo e qualquer cristão. E especialmente, amados irmãos, aqueles que estão sendo perseguidos por causa de Cristo. A gente precisa ministrar a palavra a eles, o evangelho a eles, o consolo, o conforto, pregar esta mesma verdade que Paulo nos anuncia aqui nessa noite. E por quê, irmãos? A razão é muito simples. Porque quando nós vemos um irmão, uma irmã em Cristo sofrendo, sendo perseguido porque ele está querendo fazer o certo, a própria Escritura nos diz, todos aqueles que querem viver de uma maneira piedosa, serão o quê? Percebem? Então quando a gente vê um irmão sendo perseguido por essa razão, passando aflições, sob aflições, nós estamos vendo, meus amados irmãos, com os nossos próprios olhos, os sofrimentos do corpo de Cristo. E sabem no que isso implica, meus amados irmãos? Que nós, como igreja, não podemos ser apáticos. Nós não podemos cruzar os braços. Nós não podemos ficar estagnados sem fazer absolutamente nada. Nós temos que nos mover. Não podemos ser indiferentes a isso. E jamais, irmãos, também não podemos deixar de nos preocupar em ministrar àqueles que estão participando das aflições de Cristo, sim. Então essa é a primeira coisa que nós aprendemos desde já. Mas há uma segunda. É que devemos também nos preparar para nós sofrermos. O que foi que Cristo fez, irmãos, na Escritura? Ele advertiu seus discípulos que eles seriam tratados exatamente como seu mestre também o foi. Não foi isso, não? Se o mestre é perseguido, nós também seremos o quê? Perseguidos. Os discípulos seriam tratados da mesma forma. Não foi isso que Cristo falou? Ele disse aos seus discípulos que se preparassem para o quê? Para o sofrimento. Então deixa eu dizer uma coisa a você aqui nessa noite. Talvez você tenha esquecido disso. Nós devemos esperar aflições e sofrimento em nossa experiência cristã. Sim, por quê? Porque Cristo nos diz que nós vamos vivenciá-las. E isso não deve causar espanto para você, surpresa para você, porque isso vai revelar também uma marca de Cristo em quem? Em nós que somos a sua igreja. Mas isso também implica em algo extremamente importante. E é uma pergunta. Eu pergunto a você nessa noite: você está preparado para sofrer? Sabe como é que a gente avalia isso? Os sofrimentos em prol do Evangelho e em prol de Cristo, irmãos, eles não se comparam. Aliás, há coisas que são incomparáveis a esses sofrimentos. Por exemplo, nosso sofrimento físico, as aflições físicas que nós temos na carne, elas não devem ser comparadas, irmãos, aos sofrimentos que nós, como igreja, devemos sim experimentar por causa de quem? Do Evangelho de Cristo. Eu não estou dizendo que com isso, irmãos, não haja como a gente deixar de sofrer, não é isso. Nós vamos sofrer. Mas a pergunta é, a gente está preparado? É interessante que quando a aflição e quando o problema chega, isso fica muito o quê? Muito evidente. Não é verdade? Hora ou outra a gente faz o quê? A gente age mais ou menos como... Até parece que a gente não tem o Evangelho, né? Até parece que a gente não conhece aquele que é o único Deus e que tem todas as coisas em suas mãos. Até parece que a gente se esquece daquela bendita doutrina da soberania de Deus. E aí, às vezes as coisas quando nos chegam revelam exatamente o quê? A nossa falta de preparação mediante o quê? O sofrimento. A gente meio que age de forma desesperada. Então a gente está preparado para sofrer. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque um dos meus trabalhos como ministro do Evangelho nesta igreja, desde janeiro, quando eu assumi, é preparar vocês para o sofrimento.
É preparar vocês para sofrerem por Cristo. E percebam que isso é uma coisa incrível. E sabe por que isso é uma coisa incrível, irmãos? Porque nós vivemos em dias em que quase que não nos custou nada sermos crentes. Seja bem sincero nessa avaliação. O que foi que te custou ser crente? O que foi até agora? A nossa vida de cristianismo, irmãos, é boa demais. É fácil demais. Mas sabe qual é a minha esperança, irmãos? Eu espero um dia em que as pessoas que estão sentadas nestes bancos, nesta noite, sejam chamadas para sofrer por Cristo como nunca tiveram sido antes. Pastor, então o senhor quer que a gente sofra? Quero sim. Eu quero que vocês sofram, não é pouco não. Eu quero que vocês sofram e muito por Cristo, pelo Evangelho, pela causa do Evangelho. Eu quero isso? Quero sim. Só que eu tenho uma tarefa. E eu faço uma promessa aos meus irmãos nessa noite. Eu quero ajudar vocês a se prepararem para esse dia. Porque se você é crente, esse dia de alguma forma, ele vai chegar. Como também chegará o dia em que, como cristãos, nós vamos prestar contas a Deus, meus amados irmãos. Então vejam, há uma necessidade de nos prepararmos seriamente para tomarmos a nossa posição, para testemunharmos de Cristo, para sofrermos por amor a Ele. E vejam que se Ele nos chama, porque nós estamos unidos a Ele, portanto, nós devemos compartilhar dos seus sofrimentos. Amém? Esse tem que ser um desejo nosso, irmãos. Se há alguma coisa pela qual nós almejamos nessa vida é sermos encontrados dignos de sofrermos por causa de quem? De Cristo Jesus. Paulo continua seu argumento então, irmãos. Versos 26 e 27, ele nos mostra uma segunda coisa. O plano do Evangelho, ele é um segredo aberto. Ele é uma verdade revelada. E Deus a tornou o quê? Conhecida dos homens. Então nós encontramos nos versos 26 e 27, e eu vou ler mais uma vez, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se o quê? Manifestou aos santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério, entre os gentios, isso é, Cristo em vós, a esperança da glória. O que Paulo está dizendo aqui é que a segunda grande verdade é que o plano do Evangelho é um segredo que aberto, é uma verdade revelada, é algo que foi tornado conhecido por Deus. Paulo fala do mistério, um mistério que tem sido escondido das eras e gerações passadas, um mistério que foi dado, irmãos, a conhecer entre os gentios. E Paulo aqui, o que ele faz? Ele contrasta duas ideias de mistério. Quais são elas? Paulo, meus amados, ele sabia que havia alguns homens, alguns desses colossenses, que tinham o quê? Um mistério. Esses falsos mestres, com suas heresias, tinham o quê? Um mistério, eles tinham um segredo. Eles tinham um conhecimento secreto, eles tinham um código secreto. E ele diz então que esses irmãos ali da igreja precisavam conhecer isso, e assim eles iriam andar agora mais fielmente, crescer, ter um profundo conhecimento, aquela gnose de quem? De Deus. Aí Paulo diz, nananina nanão. Paulo diz, eu também tenho um mistério. Mas esse mistério, ele não é um código secreto. Esse mistério não é algo que apenas algumas pessoas têm a condição de fazer o quê? De conhecer, ou seja, vai ser revelado a apenas a algumas pessoas. Paulo está dizendo, não. Ele diz no verso 26, já se manifestou a quem? Aos santos. Já foi da vontade de Deus tornar esse mistério conhecido e a riqueza desse mistério, da glória desse mistério aos gentios. E ele diz quem é esse mistério. Quem é? Cristo em vós, a esperança da glória. É por isso, meus amados, que o apóstolo Paulo diz lá no verso 28, que o objetivo da sua pregação, desse mistério, é que o pecador regenerado fosse completo em quem? Em Cristo.
E mais uma vez, então, ele está dizendo a quem? Aos irmãos lá em Colossos: se o meu trabalho é pregar esse mistério, então o meu objetivo é o quê? É de ter a plena convicção, a plena certeza, é de me certificar de que você, a quem eu estou pregando, está completo em Cristo. Por quê? Porque eu não retive nada que vocês precisassem saber para serem o quê? Plenos em Cristo Jesus. Tudo a vocês foi o quê? Pregado da minha parte, mas revelado pelo próprio Deus. Isso também nos dá uma perspectiva aqui aplicativa, irmãos. Porque hoje há muitos que tentam ir além da palavra de Deus, não é verdade? É. A gente sabe que nós temos dois princípios. Nós pregamos apenas o Evangelho. Nós não retiramos nada do Evangelho, mas também há um princípio básico de que nós não fazemos o quê? Não acrescentamos nada. A gente não vai além do que a Escritura fala, além do que a Escritura diz. E hoje há muitos, então, que vão além do que a palavra diz para encontrarem o verdadeiro mistério da chamada vida espiritual. Veja que quando somos tentados nesse aspecto, como é que a gente deve revidar? Trazendo à nossa memória as palavras do apóstolo Paulo. Porque Paulo está dizendo que como pregador ele nos deu tudo o que precisamos. Ou seja, nós temos todo o alimento necessário para sermos edificados, para sermos completos em Cristo, em sua palavra e pelo ministério da ação do próprio Espírito Santo. Então Paulo está dizendo, irmãos, nós não precisamos de nenhuma adição. Porque Paulo nos faz lembrar que nós somos completos em Cristo. Ele nos pregou a plenitude do Evangelho de que precisamos para andar com quem? Com Cristo Jesus. Mas deixa eu lembrar para você também algo de passagem aqui que é extremamente especial, não é? No texto. Que é o fato de que Paulo foi nomeado para pregar essa palavra. Por que isso é importante, irmãos? Lembrem lá. Paulo, judeu, odiava os gentios, como eu disse, odiava os cristãos, odiava os judeus que não estavam comprometidos com sua fé. De repente ele é aquele designado para ser o apóstolo aos gentios. Aí você tem que pensar nas consequências disso. Porque tem consequências, humanamente falando. E vejam, meus irmãos, que se não fosse por Deus ter designado o apóstolo Paulo para ser o pregador do evangelho para os gentios, eu pergunto, o que talvez seria da igreja? Lógico, a igreja é sustentada no Senhor, mas ele usa o quê? Os instrumentos que ele deseja. E aí você vai ver que Paulo é o único judeu, o inimigo dos cristãos que foi designado para levar os gentios a quem? A Cristo Jesus. E isso, meus amados, é uma enorme bênção para nós pensarmos assim. Por quê? Porque esse era um homem que não gostaria de ser o quê? Nosso companheiro. Que Paulo jamais teria, na verdade, em seu estado anterior, digamos assim, ele não olharia para nós e diria assim, eu quero ter algum tipo de relação com vocês, algum tipo de intimidade. Então ele não gostaria de se relacionar com a gente de forma alguma. Ele não gostaria de ter qualquer tipo de comunhão conosco, como cristãos, como gentios, por causa do quê? Da sua própria crença farisaica. Mas de repente, Deus o toma. E ele é designado agora por meio da pregação do Evangelho para nos levar a Cristo através dessa mesma pregação. E eu pergunto, isso não é uma bênção, irmãos? Percebem como Deus, que é soberano, ele age de maneiras tão irônicas, que Paulo, o judeu dos judeus, se torna o pregador da graça para os gentios. E isso é algo também, irmãos, que deve nos fazer louvar a quem? A Deus. Nos regozijarmos no Senhor, porque Ele tem dado à sua igreja pregadores. Paulo continua o argumento dele então, irmãos. E no verso 27 ainda, olhem comigo para lá, ele nos mostra o terceiro ponto. Que a nossa esperança, então, está em nossa união com Cristo. E ele diz assim, Paulo nos diz qual é o conteúdo desse mistério, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O que é que Paulo diz, irmãos?
o segredo revelado que ele tem e que foi dado por comissão para pregar é que Cristo em vós é a esperança da glória. O que Paulo está fazendo aqui, quando ele diz isso, é trazer à memória daqueles irmãos, mais uma vez o quê? Vocês eram separados das promessas, estavam além da aliança, vocês não tinham parte na pregação dos profetas, na audição da lei de Moisés, mas Paulo está dizendo, apesar de tudo isso, agora, Cristo em vós é a esperança da glória, porque este mistério de Deus foi revelado exatamente a quem? A vocês. Vocês encontraram essa esperança, meus irmãos? Cristo em vós, aqui nessa noite, é a esperança da glória? Como é que você sabe que você está verdadeiramente unido a Cristo? A palavra de Deus nos diz que Ele implantou o seu amor em nosso coração. Isso é verdade, se somos crentes. A palavra de Deus nos diz que o amor do Senhor agora, ele transborda, e aquilo que nós odiávamos, passamos a o quê? A amar. Então, odiávamos a Cristo, mas agora nós o amamos. Então, nós começamos a amá-lo mais do que nós amávamos a quem? Ao mundo. Thomas Adams, ele tem uma citação extremamente interessante sobre isso. Ele diz assim, vamos usar o mundo, mas vamos desfrutar o Senhor. Estamos no mundo, lemos aqui hoje, Mateus capítulo 5, não é isso? Mateus 5, nós somos o quê? Luz do mundo. Somos sal da terra, estamos no mundo. Nos utilizamos dos benefícios que o próprio Deus nos dá nesse mundo. Logicamente, em Cristo fazemos isso. Mas ele diz, então, vamos utilizar o mundo, aquilo que Deus criou também, para o nosso desfrute, para servi-lo nesse mundo. Mas nós só vamos desfrutar o Senhor. E a razão de Thomas Adams e Paulo dizerem isso, irmãos, é que os cristãos encontram o seu prazer e a sua satisfação nele. Vejam, quanto mais uma pessoa está satisfeita com Cristo, mais ela encontra satisfação em satisfazê-lo. E se você encontra satisfação nele, isso implica em que você tem uma marca, um sinal e uma evidência de que o Espírito Santo de Deus uniu você a Cristo. De que você foi trazido para todos os benefícios de Cristo. Porque quando você não confiava nele, ele resgatou você. E agora, o que Paulo diz? Que ele é a única esperança que você tem nessa vida. Amém? Cristo em vós. Ele é a única esperança que você tem nesta vida. E a única esperança que você tem é lançar-se ao Senhor, ir a Ele, descansar nele, receber a Cristo como o único caminho de salvação, como plano de Deus para redimir você de todo o seu pecado, confiar nele, andar nele. E sabe de uma coisa, irmãos? É que quando a gente faz isso, nós descobrimos que Cristo operou a fé em nós. Nós descobrimos que o Senhor operou arrependimento em nós, porque nós somos unidos a Ele. Nós temos fé e agora a gente percebe, inclusive, que o nosso próprio arrependimento é apenas um reflexo do fato de estarmos unidos a Cristo. Paulo diz, irmãos, que diante de tudo isso, esse é o esforço que ele faz. Ele diz, olha, nós anunciamos isso, verso 28, nós advertimos isso a todos os homens, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que nós, que temos essa responsabilidade, possamos o quê? Apresentar todo homem perfeito e pleno em Cristo. Está falando da pregação desse mistério e da aplicabilidade dessa verdade ao coração do homem, a todo crente. É por isso que Paulo diz, olha, para mim, para isso é que eu também me afadigo, eu me esforço. Todos os pensamentos do apóstolo Paulo, todas as suas intenções de coração, toda a energia que Paulo tinha, ele concentrava exatamente nisso, esforçando-me o mais possível, ou seja, ao máximo, aos limites em que eu posso chegar, mas segundo a eficácia que opera eficazmente em quem?
em mim, não na sua força, não na sua capacidade, mas naquilo que ele recebera do próprio Deus, ou seja, em seu próprio ministério. Deixa eu encerrar nessa noite fazendo uma aplicação sobre esse ponto especificamente, quando a gente fala sobre Cristo em vós, a esperança. No próximo domingo, nós vamos celebrar a ceia de novo. Então deixa eu antecipar algo para vocês aqui. Quando a gente se chegar à mesa domingo que vem, eu gostaria que você se lembrasse o seguinte, tanto cristãos e não cristãos aqui nessa noite, que a mesa é sobre estarmos ou não unidos a Cristo. Vocês lembram disso? Nós só podemos nos chegar à mesa para nos sentarmos à mesa e ceiarmos à mesa com Cristo, se estivermos o quê, irmãos? Unidos a Cristo. Se Cristo em nós for a esperança, for a nossa esperança. Então isso não fala apenas para os cristãos, isso fala para os não cristãos. É a respeito de estarmos ou não unidos com Cristo. Porque um não cristão, alguém que não está unido com Cristo, não pode se chegar o quê? À mesa. Aos que se achegam e se achegarão na próxima semana à mesa aqui, irmãos, certamente se achegarão compreendendo o que é a sua dignidade, compreendendo a sua suficiência, compreendendo os seus sacrifícios. Então a mesa é para aqueles que estão em Cristo, ou seja, é para todos os crentes que estarão aqui no próximo domingo ceando com Ele. A mesa é nossa. E bendito seja o Senhor, porque isso para nós é motivo de honra, irmãos. Mas também para aqueles que estarão aqui no próximo domingo e que estão fora de Cristo Jesus, e talvez você retorne aqui. A mesa talvez ecoe algumas palavras extremamente importantes que nós encontramos no Evangelho para aqueles que não são cristãos e para aqueles sobre os quais Cristo ainda não é a sua esperança. E que palavras são essas? É quando o próprio Cristo diz assim: vinde a mim. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei o que, irmãos? Descanso. Eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Amados, todos nós temos uma necessidade básica da qual todos nós compartilhamos. Evangelho. É o Evangelho, irmãos. Todos nós temos a necessidade do Evangelho. Seja hoje para a nossa conversão, seja hoje para a remissão dos nossos pecados, o Evangelho pregado por Paulo, o Evangelho pregado aqui nessa noite, ou seja, para a continuidade do nosso crescimento naquele que é a nossa esperança em Cristo Jesus. E eu quero dizer a você, quero encerrar com essas palavras, irmãos, é que nessa necessidade, quando essa necessidade nos é saciada, nós temos o transbordamento dessa necessidade somente na pessoa de Cristo Jesus. Nós não encontramos isso em qualquer outro, mas apenas nele. É por isso, irmãos, que Paulo, nesta noite, nos lembra sobre sua missão, sobre a plena pregação do Evangelho, sobre estarmos e sermos apresentados plenos, como homens plenos em Cristo, através da suficiência de Cristo, através da pregação do Evangelho de Cristo, entendendo, meus amados irmãos, que Cristo em vós é a esperança da glória. Amém? Vamos olhar para o Senhor nesse instante em oração, meus amados. Vamos falar com Ele. Pai bendito, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor levantou o apóstolo Paulo, que pregou, ó Deus, o conselho de Deus para os irmãos, para vários deles em sua época. Talvez o homem que mais tenha disseminado o Evangelho de Cristo em todo o seu tempo, uma vez perseguidor desse Evangelho, depois promulgador desse Evangelho. E o mesmo Evangelho, Pai, que nos chega a nós, que fala a nós,
que mostra, ó Deus, a suficiência do nosso bendito Senhor Jesus Cristo. Nos mostra, ó Deus, que este Cristo, outrora anunciado pela boca dos profetas, o mistério da parte de Deus em sombra, ele foi manifestado entre os homens, entre os gentios, ele foi pregado. Com fidelidade, com integridade, de forma plena. E homens foram alcançados, Senhor. O Evangelho, ó Deus, que nos mostra que a nossa esperança está nele. Que nós, como corpo de Jesus agora, somos participantes dos sofrimentos de Cristo. Nós que estamos no mundo, que passamos aflições, e as principais, certamente, ó Deus, porque queremos agir de forma certa, porque queremos servir a Deus de forma piedosa e santa, e por essa razão a tua igreja é atacada. Muitas coisas, ó Deus, nos são tolhidas nesta vida, porque queremos fazer o que é reto perante o Senhor. Somos acusados de queremos ser melhores do que os demais. Somos acusados de legalismo, de sermos crentes fundamentalistas. É por isso que compreendemos, ó Deus, que a sabedoria do mundo ela é uma sabedoria demoníaca, contrária à sabedoria de Deus, porque Cristo, que foi pregado, é a sabedoria de Deus, e Ele é loucura para os homens, para todos aqueles que se perdem, mas para nós Cristo faz completo sentido. E nós partilhamos disso. E bendito seja o Senhor, nosso Deus, que nos dá, ó Deus, o prazer de sermos encontrados dignos de sofrer por Tua causa, Senhor. Talvez nós, em nosso contexto, nem tanto assim. Sofrendo sim, na verdade. Não podendo muitas vezes educarmos os nossos filhos como convém. Não podemos pregar o Evangelho livremente, porque agora, ó Deus, até a homossexualidade é crime. É taxada como crime se nós falamos como ela. E somos tolhidos do nosso direito de promulgar o justo juízo de Deus a uma nação impura. Ou quando exigimos os nossos direitos, que nos são assegurados principalmente na Escritura e nos são negados por homens que detêm a justiça pela injustiça, mas principalmente por aqueles que estão na linha de frente, pessoas que literalmente estão perdendo a sua vida porque amam a Cristo, porque pregam a Cristo, porque se dispuseram de fato a sofrer por Cristo. Então, mesmo, Pai, em nosso contexto, multiplique os nossos sofrimentos, mas nos prepare para eles. Que a primeira igreja, ó Deus, ela faça, ó Deus, um papel honroso nessa cidade, Senhor, promulgando a verdade da parte do Senhor. Como servos e como discípulos, não nos calemos, ó Deus, com sabedoria sim, mas não nos calemos, ó Deus. Que possamos nos indignar, ó Deus, contra tudo aquilo que se opõe ao Senhor. Que possamos fazer a Tua obra nessa cidade, Senhor. E que se isso redundar em perseguição à primeira igreja, que assim o seja. Que assim o seja. Porque mostrará para nós de uma forma mais vívida a marca do Senhor nesta igreja. E nós queremos dizer ao Senhor, Pai, que nós não temos medo disso. Mas que precisamos, ó Deus, estar preparados, então nos auxilie nisso. Que o Senhor nos dê intrepidez no falar, coragem para agir. Nós precisamos mais disso, Senhor. Precisamos do ensino, precisamos da teologia, da doutrina, Pai. Mas precisamos ser mais ousados, ó Deus. Ensina-nos, ó Deus, a remir o nosso tempo, ó Deus bendito, nesta terra, nesta vida, para que possamos, ó Deus, com mais tempo, servir de forma melhor ao Senhor. Nós temos um Cristo que é a nossa esperança. Assim nós te suplicamos, ó Deus, em nome de Cristo. Amém.
Amém.